Queridos amigos, boa noite. Os nossos votos de paz, de saúde, de esperança, de fé. Estamos todos precisando focar na esperança, na fé, na confiança em nosso Mestre Divino que não nos desampara jamais. Agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, por este reencontro em mais uma quinta-feira, desejando que todos possamos nos reencontrar sempre neste clima de fraternidade, de harmonia, de vontade de trocarmos impressões, trocarmos aprendizado acerca da doutrina espírita, o Consolador Prometido. Há 15 dias atrás, nós conversamos sobre o poder da palavra, sobre a sintonia. Nós falamos sobre emissão e recepção de todo o conteúdo mental e de como aquilo que nós emanamos de nós através dos sentimentos, dos pensamentos, da palavra, da atitude, tudo isso se constitui vibrações, energias que podem ser salutares, benéficas, construtivas, ou, por outro lado, dependendo do que exteriorizamos, do que disseminamos, do que emanamos de nós, essas vibrações, essas energias podem ser destrutivas, negativas, enfermiças, e elas, com certeza, serão atraídas por outras mentes que estejam vibrando na mesma frequência e retornam para o emissor, né? Então, se estamos emitindo coisas boas, vibrações boas, certamente elas chegarão ou serão atraídas por mentes afins e retornarão. Então nós teremos ainda o acréscimo do que nos foi enviado por outras mentes que estão vibrando numa sintonia, numa frequência superior. Salutar. O contrário também retorna, né? Infelizmente seremos atingidos não só, né? Recebemos de volta não só o conteúdo emanado, mas também ele é agora acrescido do que outras mentes afins também emanam. Então, por isso, o cuidado que precisamos ter com o que falamos. E eu vou frisar essa parte da palavra, porque o nosso conteúdo de há 15 dias atrás foi exatamente sobre o poder da palavra. E nós tecemos comentários sobre o perigo da maledicência, da calúnia, né? O perigo de sermos nós instrumentos do escândalo, lembrando inclusive o que Jesus disse, né? Ai daquele por quem vier o escândalo. Então, lembrando uma página da obra Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico, o benfeitor Emmanuel, ele diz assim: todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulso naqueles que te ouvem. E a palavra, meus amigos, ela tem sonoridade.
E se ela tem sonoridade, ela tem vibração. E é exatamente o que falávamos há pouco, dizendo que essa vibração pode nos gerar, ou seja, que a palavra que emitimos, as vibrações que nutrimos, alimentamos e emitimos, elas podem nos gerar saúde ou doença. E aí nos ocorre lembrar, por exemplo, do mau hábito dos palavrões. Existem pessoas viciadas em palavrões. O que pode gerar de bom esse tipo de linguajar? Nada, muito pelo contrário. Imagine que essas palavras serão atraídas por outras mentes que também gostam e alimentam os palavrões e disseminam, e tudo isso, essa carga negativa, retorna para quem os emitiu, não é? Então, também devemos lembrar, hoje, um tema muito discutido e muito abordado, a questão da poluição. Aí vemos a poluição ambiental, a poluição visual, poluição auditiva e a poluição mental, né? Essa poluição mental, ela difere de certa forma das outras, porque as outras acontecem de fora para dentro. Mas a poluição mental, ela acontece de dentro para fora, né? E tudo isso cria um entorno de nós, e isso acontece com todos os seres vivos, não é? Aquilo que se chama psicosfera. Né? Então, o que é a psicosfera? É o campo eletromagnético que todo ser vivo irradia à sua volta. Então, mais uma vez, podemos afirmar que aquilo que irradiamos está intimamente vinculado ao conteúdo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, daquilo que falamos e também do que escrevemos. E eu gostaria rapidamente, com relação a essa questão do poder da palavra, de ilustrar com 2 episódios. Vamos ver se dá para fazer uma rápida abordagem dos 2. Lembrando ali o livro Irmão Jacó, ou o livro Voltei, né, do espírito Irmão Jacó, que é o pseudônimo de Frederico Figner, através de Chico Xavier. Então o irmão Jacó, nesse livro, ele relata todo o processo da sua desencarnação, a sua chegada ao plano espiritual, o apoio recebido, a ajuda, enfim. Mas ele relata algo muito curioso, que é muito importante, eu nunca esqueci isso, desde que eu li o livro há muito tempo. O que ele relata, uma ocorrência durante o seu próprio velório. Então o que ele diz? Que ele estava ali, o seu corpo, né, no caixão, ele semi-liberto, ainda ligado pelos cordões fluídicos, e em alguns momentos ele estava sereno até, mas quando a sua esposa começava a gritar o seu nome, porque você me deixou e tal, ele se sentia arrojado para o próprio corpo material, não é? Que já estava ali inerte, e aquilo lhe causava muito mal-estar. Mas o que eu quero frisar aqui é a questão da palavra, do que se fala inoportunamente nesses momentos, uns momentos que deveriam ser de muito respeito para com o recém-desencarnado. Então ele conta na obra que em dado momento havia um grupinho de pessoas que estavam ali presentes,
como acontece sempre, formam-se grupinhos de pessoas e surgem as conversas, a maioria delas muito inadequadas para aquele momento. Então, um grupo de pessoas começou a comentar sobre um crime que havia ocorrido há muitos anos atrás naquela cidade. E começaram a citar nomes e relatar, né, e relembrar e comentar o acontecimento trágico. E em dado momento ele diz que entrou, né, adentrou ali o ambiente, uma turba de espíritos infelizes, né, que desestruturaram totalmente, desarmonizaram o ambiente e o desarmonizaram sobretudo. Eram entidades ligadas ao caso que estava sendo relatado e que foram atraídas pela conversa daquele momento, né? Ou seja, a palavra. Então, o cuidado que se deve ter. Porque se as mentes, tanto encarnadas como desencarnadas, recebem as vibrações daquilo que falamos, sentimos, pensamos, então essas entidades foram atraídas por aquele teor, pelo conteúdo daquela conversa. E um outro exemplo rapidinho é de que em uma casa espírita, uma determinada casa espírita, houve em um período, em um determinado dia, um desentendimento entre dois membros da equipe de trabalhadores encarnados. E esse mal-entendido rolou, aumentou e se propagou, enfim. E a pessoa que se sentia ofendida começou a falar muito mal do companheiro que a havia ofendido, né? E ela tecia sempre comentários e ressaltava o que ele tinha ainda de defeitos, e enfim. Pois ela começou a ser perseguida por uma entidade espiritual que gostava muito daquele companheiro, daquela pessoa por quem ela agora nutria um ressentimento, uma mágoa e falava. E esse espírito passou a ficar com ela, juntar-se a ela para prejudicá-la, porque se sentia também atingido, não gostava que se falasse do seu amigo. Aí você vê, não é? Como as coisas acontecem. Então, o cuidado também com relação a essa questão. Não é à toa que nós aprendemos, né, no Evangelho que estamos sempre rodeados de uma nuvem de testemunhas. E vejam, amigo, nunca é demais o cuidado que precisamos ter com o que falamos. Não ressaltar os defeitos da outra pessoa, se não pudermos elogiar, mas também não procuremos enfatizar, ressaltar, escandalizar o outro. E com relação à escrita, também porque a palavra, além de falada, né, além de articulada pela voz, ela é também escrita, o cuidado também com o que escrevemos, né? Porque o que nós escrevemos gera imagens. A gente lê um determinado texto e a gente já imagina, ou a gente lê um romance, lê uma obra, e a gente já imagina, né, aquele cenário, aquelas personagens, enfim. Então, atualmente, esse cuidado também precisamos ter muito e sobretudo com relação às redes sociais, que hoje tem se constituído num problema sério. Fake news, a rede social termina a ser um instrumento de escândalo quando tantas coisas são evidenciadas, divulgadas maciçamente através das redes sociais. Então, vamos lembrar desses cuidados, vamos ser gratos aos autores, bons escritores,
que eternizam a palavra através de conteúdos nobres, de ensinamentos edificantes, né? E aqui tanto estou me referindo a autores encarnados e também os autores que já se encontram no plano espiritual e que através de médiuns de psicografia nos trazem valiosos ensinamentos. E aqui, evidentemente, não poderíamos deixar de tecer, né, a nossa homenagem, a nossa gratidão ao nosso querido e amado e amoroso Chico Xavier. Evidentemente, estendendo essa homenagem a todos os intermediários da boa palavra, da palavra de luz que nos ensina, que nos direciona, que nos mostram um caminho novo, que nos mostram um porto seguro, a todos eles. Ressaltamos o Chico por ser aquele homem chamado amor, que teve um exemplo de vida tão palpitante, né? Tão consistente, tão denso, tão luminoso também. E para encerrar a nossa abordagem de hoje, eu gostaria de trazer uma mensagem do irmão José Xavier, né? Na reunião mediúnica que Chico frequentava, e consta do livro também que citamos anteriormente, Instruções Psicofônicas. Ele diz o seguinte, com referência sempre à palavra: meus irmãos, em benefício de nossas reuniões, preparando as nossas preces, lavemos o coração. Já que na terra é difícil viver sem o leva e traz, pelo menos por minutos preservemos nossa paz. Alcançando às 6 da tarde, para que o mal nos esqueça, desinfetemos a boca e arejemos a cabeça. Se a discussão nos procura, com razão ou sem razão, pronunciemos palavras de bondade e de perdão. Se a política exigir-nos opiniões e contatos, oremos na paz de Deus por todos os candidatos. Risinhos e anedotários, com pimenta malagueta, situemos sem alarde no silêncio da sarjeta. Aflições da parentela e chagas do pensamento, resguardemos apressados no cesto do esquecimento. Censuras, reprovações, orgulho, mágoa e capricho, conservemos com cuidado no depósito do lixo. Ante as doenças e as provas, guardemos com formação, tratando-as sem desespero na farmácia da oração. Fim da tarefa, porém, na jornada costumeira, cada qual lavre o seu campo e viva à sua maneira. Entretanto, relembremos em nossas lutas e tratos que sempre receberemos de acordo com os nossos atos. Quanto ao mais, Deus nos perdoe, socorrendo a nossa fé. É a bênção que vos deseja o vosso mano José. E isso ele endereçou a um companheiro também do grupo mediúnico, que também passou por um problema de desentendimento no grupo de trabalho. E na hora da mediúnica, no final da mediúnica, o Chico Xavier recebe pela psicofonia esses versos muito apropriados, creio eu, a todos nós, para que tenhamos mais cuidados. Com votos de muita paz e agradecendo a todos, eu digo até daqui a 15 dias. Que Jesus nos abençoe, sempre permaneça conosco.